essa música ela ficou, essa aqui foi já um ambiente, vamos dizer, já um lugar onde eu gosto de estar, né? Uhum. Embora eu nunca tenha a audácia de falar que eu sou um bluesman, né? Porque eu conheço vários bluesmans, né? Mas sem falsa modéstia também é uma coisa que eu gosto muito e pesquiso muito, né? Uhum. Que é o blues e tal. E o Dante chegou aqui já, cara, tipo, assim, já com a proposta da ideia, a gente pensou e a coisa foi acontecendo, fluindo muito rápido. E também essa coisa que eu sempre busco, né, acreditar piamente, assim, que é a questão de como com um instrumento, um equipamento, pode nos auxiliar, né, para construir 7 tipos de músicas, né? Então, no blues é muito isso, o timbre da coisa, o timbre do instrumento, ele te leva para aquele lugar, e aí te conecta, Uhum. mas também, claro, para poder acontecer isso, você tem que ter repertório, né? Disso, Isso. você tem que ter ouvido e ter vivido essa coisa do blues e tal. E isso é um clássico, né, do Robert Jones, que é o Crossroads, que é uma música que todo mundo do blues gravou e tal. E essa versão, achei ela muito, muito, muito diferente de tudo. Ficou gostosa, né, cara? É. E, e assim, o Dante de cara já entendeu a proposta do negócio e já... É um clássico acho que uma das músicas mais conhecidas do Delta Blues, que acho que, não sei se é considerado uma das primeiras vertentes do blues, mas uma das vertentes mais antigas. Isso. E que era só violão com slide muitas vezes, afinação aberta. Mas eu conheci essa música originalmente por causa da banda Cream, que é bastante conhecido pelos musicistas, principalmente pelo Eric Clapton, que participou da banda. E eles fizeram uma versão bem conhecida de Crossroads. Eles arranjaram para ser um pouco mais rock and roll. Você tem guitarra, contrabaixo, elétrico, bateria, e tem até um riff de guitarra que não tem na original. Um motivo, assim dizendo. E aí eu me baseei, e foi a que eu mais me baseei pra estrutura geral da música, mas ainda peguei muitas características do Delta Blues, como a guitarra com slide, essa guitarra com slide meio... Eu não sei o termo em português, mas eu acho que o termo seria swamp, meio pântano, acho que em referência à região do delta do Mississippi, essa região que era mais em que essas vertentes mais antigas do blues surgiram. Mas ao mesmo tempo o ritmo dela é um pouco mais puxado para um country blues, que é outra vertente que também gosto muito, de artistas como Johnny Cash e outros mais antigos, que confesso que não sei referenciar muito. Infelizmente não sou o maior cara do country, mesmo eu gostando muito. Isso é algo que eu realmente peco. Mas que foi a minha referência para isso. Esses blues antigos, vertentes antigas do blues, que misturavam com country, e até chegando um pouco no rockabilly também. E daí que veio esse ritmo, essa coisa mais ritmada. Eu dei uma simplificada um pouco na harmonia algumas horas, mas ao mesmo tempo adicionei essa guitarra com slide. Não usei a afinação aberta, infelizmente. Que fica bem mais difícil de tocar, o slide com afinação standard, né? Com standard, afinação standard fica bem complicado. E eu já não me considero um guitarrista que usa slide. Esse foi um desafio dessa música mesmo. O slide, ele tem uma especificidade que é o fato de você ter que
você tem que ter um ouvido bom, né? Tipo, o guitarrista ele tem que estar muito atento nas notas e tal para afinar essas notas, né? Porque acaba ficando o que a gente chama de destemperado o braço dentro da guitarra. Uhum. Quando você tem os trastes, você tá tocando com os trastes, aquela nota, se ela tá afinada vai ser um dó, ali é dó mesmo e acabou. No slide, não. Ela fica volúvel ali, então você tem que achar essa nota no ouvido. E o Dante tem um bom ouvido. Os traços viram mais uma referência do que um guia ativo com o slide. Exato. E essa música, quando a gente foi pensar na sonoridade, principalmente dessa intro e tal, e da guitarra como um todo, eu pensei nela, aquela música que você tá dentro de um salão, assim, sabe, de madeira, de um balcão, assim. Eu sou muito essa coisa do visual, assim, eu gosto muito de imaginar onde esse som, ele, né, poderia estar tocando, vamos dizer, né. Não lembro se foi na mesma época que eu trouxe a música aqui, mas acho que pouco antes ou pouco depois até tinha visto um filme com esse visual, que era Pecadores. É um filme que lançou exato. Nossa, e passava muito essa música realmente passava muito essa visão. Exato. Visão. E aí até a mesma ambiência dos reverbs, né? Tipo, a gente tá usando, ó. Então a coisa também do bumbo, esse bumbo que a gente fez, a gente vai usar um bumbo do próprio do loop, né? Do Loop Station, né? Que ele tem um bumbo lá e eu pus tipo um reverb nele para ele poder também, tipo não, eu coloquei um reverb nele para ele poder dessa essa sala, né? É um bumbo bem solto, né? Isso, então. E o baixo dessa música é interessante que eu gravei também nós gravamos imitando um baixo acústico, assim. Aí nós gravamos com um baixolão com Você tocou essa no Precision? Ou no... Não, foi no baixolão. Baixolão mesmo? No baixolão. Um baixolão que inclusive tá até uns vazamentos aqui, se você ouvir, quer ver? Eu acho que tem, ó. Ah, não, eu cortei ele. Mas assim, pra ter essa ideia de dar essa conexão com a música acústica e tal, o violão, né? O violão é o chão dessa música. E eu também queria essa sala, ó. Então essa música, eu acho que ela tem a música que mais todas elas têm essa, o disco tem essa cara mais vintage, vamos dizer assim, um som sem muito, não é um som muito hi-fi, sabe? Ele é um som e ele foi masterizado, né? Que a gente tá ouvindo a mix aberta e tal, mas esse disco foi masterizado pelo Carlos Freitas, que é um dos maiores engenheiros de master do mundo, né, hoje, que é um grande amigo, trabalho com ele há muitos anos, a gente faz muita coisa junto, e aí quando eu mandei para ele que o negócio, que voltou, né, a minha maior preocupação dessa música era essa música, porque se o cara fosse masterizar e puxasse altas frequências, a música ia aberta de novo, mas aí ela ia vir ruído, porque como eu tô usando muita coisa de distorção e tal, e eu distorci muita coisa também na entrada, né, usando alguns prés e tal, e aí aí eu fiquei com esse receio, e aí eu peguei, só mandei uma mensagem para ele, falei, ó, lembra que só que ele é um cara que, quando ele vai masterizar, ele já entende o que o produtor, o que o artista tava querendo dizer com aquilo, então se a mix chegou lá muito, ele não tem como ele agora, eu vou pôr isso da agudo. Pô, só os caras não tivessem. Mas no caso dele, que é um cara muito experiente, aí ele peguei e falei, cara, o que você conseguiu fazer? Que tinha uns médios que estavam meio ardendo pra mim ainda no ouvido. Ele falou, não, eu peguei e masterizei no Manley. Eu usei os Manleys, porque o Manley é um equipamento, é uma marca de equipamento, né?
que tem um compressor e tem um equalizador. E ele é bem macio, sabe? Não é aquele equipamento de fita, não, ou é? Não. Não. Aí ele falou assim, cara, se eu passasse mais uma vez na fita, que você já passou fita demais. Eu tinha colocado muito plugin de fita, né? Nós fomos além de tudo. Aí ele falou, não, aqui não precisa não, porque a textura já estava com a textura. Eu falei, então bom. Aí acabou que ele fez tudo nesses manles, ele mandou uma mensagem falando que gostou muito do... Então, assim, pra mim, eu fiquei muito feliz. É claro que quem tem que gostar é todo mundo que está envolvido no projeto, né, no processo e tal, mas eu adoro essa coisa de quando a gente consegue sair, né, para um outro olhar, além do nosso, e aí essa pessoa também dá um feedback positivo. Então, esse disco foi uma oportunidade mesmo, assim, da gente poder estar testando essas sonoridades, e claro, tudo isso só vai funcionar se o músico tiver isso para dar, né? Eu costumo dizer que não tem como a gente tentar tocar alguma coisa sem que a gente não tenha tido contato com aquilo, né? Não tem como sair coisas boas se entrou só coisa ruim, e vice-versa, né? Então, eu acho que a gente foi muito feliz nisso, de ter essa oportunidade de trabalharmos juntos, e essa música, para mim, é a que mais simboliza isso, sabe? Assim, você comprou a ideia e o negócio foi. Tipo, só tocando, né, com a pegada certa, e é isso. E essa tem também... Não foi... Como foi a primeira, não teve tanta experimentação, mas quisemos usar uma guitarra um pouco mais... alternativa. Não de épocas, necessariamente, mas algo um pouco mais alternativo. As guitarras que eu tenho são um pouco... não modernas, mas modernas demais pro som que a gente queria. Isso. A gente testamos um violão Del Vecchio com um captador, né? Um P90. P90, só que ele tava difícil de tocar para essa música. E aí a gente usou uma guitarra nada convencional, que é uma Condor do Nelson Faria, uma semiacústica enorme para jazz, com um único captador... com corda lisa, corda flat. Mas tinha um captador de Marzion, né, que você disse, que não é muito comum para esse tipo de guitarra. Achei doido demais isso. E aí usamos ela para todos os solos e tudo. Isso. O violão mesmo também não era convencional, no fato de que usamos umas cordas que estão lá no violão há 2 anos, se não me engano. A última vez que eu troquei, eu acho que foi só em 2024. Mas o som saiu legal. É o som que a gente buscava, né? O Dante ainda perguntou, falou, cara, eu tenho que trocar a corda. Eu falei, não vamos trocar não, vamos deixar esse som mesmo, porque era essa referência, né, do som de blues, assim, de nada muito... Não que não possa, né, ser, tudo pode, né, mas é o que a gente tinha ali na mão e que soou bem, e o negócio aconteceu e fluiu, né, cara? Sim. E aí a gente ligou também num amplificadorzinho, num Blues Junior. Esse foi aí, a gente ligou no Blues? Eu acho que a gente tá ligado algumas coisas que tinha, era o Blues Junior, que é o captador que você tá usando. Eu lembro que algumas, pelo menos uma grande parte foi essa no Marshall também. Ah, sim, foi no Marshall, é verdade. Depois que usamos o Blues Junior. Então... sei lá, tantas coisas. Eu sei que teve uma que... eu acho que é outra música que a gente usou. Um Blues Junior. Mas o que eu queria é uma proposta de som que nem essa, um amplificador bem proposta, tipo, que o som que me vem à cabeça era uma guitarra bem antiga, década de 40, 50, que na época só vinha com um captador, e os amplificadores da época eram tão pequenos e tão fracos que um pouco já distorcia muito o som. Exato. Essa era a ideia de som, e usamos o Blue Junior.